Eu me chamo Raul, eu trabalho na Power Tuning, tá? A gente está construindo algumas áreas novas lá com um time muito bacana, pegando alguns desafios e, né, alguns desses experiências, desses conhecimentos do histórico a gente vai compartilhar um pouquinho aqui hoje, tá? Bom, eu acho que essa é a terceira palestra de arquitetura. Na verdade, essas palestras elas começaram com um problema de memória, tá? Eu estava num cliente, o cliente com contenção de CPU, na hora que a gente foi investigar, era a memória. Acho que ele estava no 9.2, 9.3, tinha lançado a 9.5, 9.6 recentemente, e a gente viu que tinha uma correção, e dali eu queria entender um pouco mais desse problema e por que tinha essa correção, né? Isso virou uma palestra, e aí depois eu apresentei outra, e agora aqui estamos em mais uma. Essa aqui possivelmente eu vou dividir em duas, tá? Essa é a introdução e depois eu faço uma outra. O objetivo dela é entender como que as coisas funcionam, tá? Basicamente isso. Entender o que é cada coisinha, o comportamento, o nome, o que ele faz, o que a gente esperaria que ele fizesse. É isso, basicamente, tá? E por que eu acho isso importante? Quando eu comecei minha carreira como DBA, eu fiz um curso na época, Mundo de SQL Server Internals, com o Lute, e ele citou um exemplo do porquê que aprender como que as coisas funcionam era importante. Acho que era a configuração do page... Cara, essa história tem uns 12 anos, tá, galera? 12, 13 anos, então assim, eu não lembro detalhes. Mas era a configuração do page file, que tinha um paper da Microsoft falando para configurar em 10%. Só que isso era, acho que para computadores x86, quando na época tinha uma limitação para 4, 16 GB de memória. E quando você ia para máquinas com mais memória, 300, 400 GB, não fazia sentido um page file tão grande. Por que a gente precisava do page file? Só para guardar o dump quando tivesse a fatídica tela azul, né? Ou algum comportamento inesperado de software. Alguém estocou, perguntou o porquê, e aí as pessoas pararam de configurar os 10%, mas passaram a se preocupar com o tamanho do arquivo de dump. E aí poderia ser 1 GB, 2 GB, enfim. E aí você configura um mini dump. Então, era isso, tá? Então, desde então, eu gosto muito de me preocupar com o porquê das coisas, beleza? Bom, por falta de criatividade virou uma série, tá? Poderia ser um outro nome mais legal, mas virou isso mesmo, arquitetura, tá? Pô, tem gente que é bem criativa para nome, eu não sou. Eu acho que eu estou trabalhando, inclusive trabalhando com o produto certo, né? Porque se você pegar, por exemplo, o log de transações do Postgres, implementa o quê? Implementa o WAL. Qual que é o nome do negócio? WAL. Né? Prático, simples. Então, essa minha palestra vai falar sobre o quê? Sobre I/O, né? Tem bem simplesão, beleza? Essa é basicamente a explicação. A gente sempre faz palestra como se fosse pra gente, então essa é uma explicação que eu queria ter tido no começo, tá? Então eu queria lá atrás, se alguém pudesse me explicar como que o I/O do Postgres funciona, eu gostaria que tivesse sido uma explicação próxima disso, né? O caminho de aprendizado é completamente diferente, a gente vai aprendendo conforme as coisas vão acontecendo, mas é isso. Então, como era uma explicação que eu queria ter tido, o nome da palestra poderia ser Explicando I/O para Idiotas, né? Mas não. Virou só arquitetura de I/O mesmo por motivos óbvios. E por um acaso, no time eu tive uma necessidade recente. Eu precisei explicar como o I/O funcionava, e quando você começa a improvisar na explicação, você dá uma volta enorme e não explica direito, né? Não tem exemplo, não tem nada, então o objetivo é esse, beleza? Bom, vamos lá. No final das contas, galera, é isso daqui, tá? CPU, memória, disco e rede. Simples e direto. É 1 milhão de maneiras, 1 milhão de voltas, 1 milhão de algoritmos para usar esses 4 recursos do computador, né? Nosso foco hoje, nesse bendito aqui, como que a gente interage com ele, tá? Bom, isso daqui é uma arquitetura básica de bancos de dados. Isso aqui eu tirei de um paper do Stonebreaker, tá? O Stonebreaker foi
o idealizador, o criador do Ingress. O Ingress foi vendido, a parte open source dele virou o pós-Ingress, né? O Postgres, e cá estamos nós. Então, muitas das coisas que tem no produto, ele idealizou lá atrás. Então, assim, tem paper dele falando como ele fez e paper falando de coisas que ele queria ter feito. E os dois são muito legais, tá? Basicamente, e isso daqui é legal porque a maioria dos bancos de dados usa muito parecido, tá? Eu comecei com SQL Server, trabalhei com DB2, trabalho um pouco ainda com MySQL e trabalho com Postgres. Existem coisas que você consegue tirar experiência, tirar informação, tirar conhecimento de um para o outro, tá? Basicamente, a gente tem rede, como que a gente comunica, um protocolo de rede, tá? No Postgres é libpq, tem TDS para SQL Server, tem um para o DB2 que eu esqueci, e por aí vai. Alguém pega esse pacote, entende o que está sendo feito ali, entende a consulta, pega essa consulta, otimiza ela, essa otimização gera um caminho de execução, esse caminho de execução pode utilizar memória, pode utilizar disco, precisa bloquear recursos, né? E, a partir disso, isso é retornado para o cliente. Aí você tem que interagir com o sistema operacional, você tem que criar processo, você tem que alocar memória, você tem que ler discos, tem que fazer uma série de coisas. Então, é dividido em algumas grandes áreas. Se a gente voltar um pouquinho para o Postgres, não preciso nem falar que eu fiz isso aqui em alguma madrugada recente. Então, eu vou olhar isso aqui daqui a uma semana e falar, putz, eu podia ter colocado tal coisa ou ter feito de outra maneira, né? Bom, vamos lá. A gente tem um negocinho chamado libpq. É como a gente comunica pela rede. Então, você pegou, usou PSQL, conectou na base, você mandou um comando que conecta num back-end. Tá? O que é o back-end? Ele é o processo que executa o que você precisa. Tá? Então, quando você sobe o Postgres, você dá um start service lá, systemctl start, no Postgres. O Postmaster ele vai fazer alguns forks, ele vai criar alguns processos que rodam em background e vai criar backends. Backend é com quem você se conecta e com quem você comunica. E aqui começa um pouquinho de coisas que a gente tem que tomar cuidado. Postgres ele é baseado em processo. Cada processo, quando você cria ele, já faz um fork, consome ele, sei lá, 2 MB. Tá? Tem um paper do Stonebreaker falando como ele fez e coisas que ele queria ter feito. Ele falou que eles fizeram com o fork para poder implementar rápido e ter portabilidade, mas que eles queriam, em algum momento, colocar thread. Né? Isso é um projeto da década de 70, 80, tá, galera? Então, assim, aconteceu muita coisa. Por que isso aqui, para a gente, é um ponto de atenção? Os outros bancos, a maioria deles, implementam alguma abstração para você interagir com o back-end. E o que acontece com isso? Você tem ali, por exemplo, o MySQL, ele é baseado em thread. Então, você conecta, você tem uma área de conexão, quando você executa, você tem uma thread que vai ser executada. No SQL Server, o que a gente entende por back-end, eles chamam de pool de workers. Tá? Então, você pode ter 2.000 conexões, que você vai ter uma task, um pool de tasks para você poder executar no processador. Você não vai ter 2.000 conexões, 2.000 tasks. Você vai ter 2.000 conexões, você vai ter ali algumas tasks disputando o processador. No Postgres, não. Se você tiver 2.000 conexões, você tem 2.000 backends e 2.000 sbubbles de alocação de memória, de scheduling e tudo mais. Então, aqui é o primeiro ponto onde a gente tenta já reduzir o uso. Mas, ok, você foi lá, conectou num back-end. O que esse back-end ele vai fazer? Ele vai pegar o teu pacotinho. O pacote ele tem uma série de sinalizações do protocolo e falar, beleza, recebi um select, recebi um update, recebi um delete. Vai pegar isso, vai fazer um parser e vai mandar para um negocinho que é o traffic copy, ou seja, policiamento de tráfego, literalmente. Ele vai entender, é uma DDL ou é uma query.
qual que é a diferença aqui? Uma coisa importante, tem na palestra de Optimizer, a gente tem dois grandes tipos de Optimizer, baseado em regra e baseado em custo. Baseado em regra, um monte de if, se acontecer um negócio, faz isso. Se isso, aquilo. Ele é muito rápido, mas ele é muito limitado em condições. Tá? Por exemplo, o Oracle ele era baseado em regras até a versão 8. Da versão 8 em diante, ele começou a mudar para um baseado em custo. O baseado em custo, ele te dá muito mais opções. Ele escolhe muito melhor os caminhos. Só que qual que é o problema? Ele é pesado. O que os bancos de dados hoje fazem? Uma mistura dos dois. Existem planos simples, planos triviais e planos complexos. Então, ele mistura algoritmos de otimização para poder gerar o melhor caminho para um acesso com o menor uso de recursos. Tá? Então, aqui, o Traffic Cop ele faz essa primeira separação. Se for uma DDL, é regra. Tá? Se não, se ele precisar de algo que pode ser baseado em custo, ele manda para o rewriter, que vai fazer uma reescrita dessa consulta, e vai mandar uma árvore com um parserzinho para o planner e vai falar, planner, faz teu trabalho. Ele vai planejar uma consulta. É como se, sei lá, nós dois estivéssemos aqui conversando e estivéssemos escolhendo a melhor maneira de ir tomar uma cerveja após o evento. Então, a gente tem bar A, bar B, bar C. A gente pode pegar uma lanchonete, a gente pode pegar, enfim. A gente pode beber na calçada, pode ir para a casa de alguém. E a gente vai ver ali quais são as opções e qual que é a melhor para a gente. É isso que vai acontecer. Para ele poder fazer isso, ele precisa saber o que ele tem de recurso embaixo. Aqui é onde entra o Table Access Manager. Quem gerencia como que você acessa os dados, tá? Como que você acessa páginas. Você pode fazer scan, você pode usar índice, você pode fazer uma série de coisas. Tá? Depois que ele viu quais são os Access Managers que ele tem disponíveis, para aquilo que você vai fazer, baseado numa determinada condição, o que é que ele vai fazer? Ele vai gerar um plano e vai passar para o executor. E o executor, ele vai literalmente executar. Ele vai fazer um scan no load, ele vai fazer um scan no índice e vai começar a interagir com o dado. E aqui ele literalmente acessa os Access Managers. Tá? Aqui também ele faz controle de transação, porque bancos de dados relacionais eles trabalham com ACID, apesar de hoje também serem muito flexíveis. Tá? Cara, vocês já viram isso 10 vezes. Atomicidade, consistência, isolamento, durabilidade. Tá? Transação é quem cuida de isolamento e atomicidade. Tá? Bom, fora isso, a gente tem algumas outras áreas aqui no Postgres, até que vai chegar até o momento onde a gente vai falar com mais detalhes, né? Com mais cuidado aqui. Memória e disco. Por que memória e disco? A menor unidade de alocação de banco de dados, de sistema operacional, é a página. Tá? Do sistema operacional para cima, comunica-se por página. A interação entre eles é página. Você só vai definir o tamanho. Tá? O Linux ele trabalha com páginas de 4K. É o que você coloca na memória. O Postgres trabalha com páginas de 8K. Por que 4, 8? Basicamente foi um estudo de um pesquisador, Jim Gray. Afinal, Jim Gray é um cara que tem contribuições absurdas. Não dá para cada informação que você chegar, você alocar na memória, processar, porque o custo de gerenciamento vai ser muito alto. Então, você pega um grupo de buffers, coloca na memória, trabalha e devolve. Então, a pergunta para ele foi, qual que é o tamanho ideal de uma página? O que ele fez na época? Ele pegou o custo da memória com o custo do disco e falou o seguinte, esse custo, para valer a pena, uma página precisa ficar em memória por pelo menos 5 minutos. Tá? E para ela ficar em memória aproximadamente 5 minutos, qual que é o tamanho que ela tem que ter? 8K. Foi isso. Essa regra ela foi revisitada, tem um paper... Cara, galera, eu estou virado umas 2 noites, eu vou esquecer várias coisas, tá?
mas uma empresa de storage, ela refez esse paper, tem 15 anos, 20 anos, e para o momento atual, para você ter os 5 minutos, uma página seria de 16K. Tá? Se vocês olharem o MySQL, a página do MySQL é 16K. Eu imagino que eles tenham feito essa alteração recente. Tá? Mas é obrigatório C8, C16, C4? Qual que é a grande questão? Quanto menor a página, mais cache. Quanto maior a página, menos você fica gerenciando páginas. Então, por exemplo, para um disco, você trabalhar com extents, por exemplo, de 64K é maravilhoso. Tá? Qual que é o problema? Imagina que você alterou um A, você alterou de A para B. E você tem um bloco de 64K. O que ele vai trazer para a memória? Você sacaneou o cache inteiro. Tá? Então, assim, historinha besta, tá? Só para... então, a gente tem, né? O sistema operacional trabalha com páginas de 4 e o Postgres trabalha com páginas de 8K. Bom, dito isso, você pegou uma página, fez lá a alteração que você queria fazer, o que você tem que fazer com ela? Você tem que persistir. Qual que é o problema de disco? Disco é lento. Mas eu estou usando NVM. É lento, galera. Comparado à memória, é lento. Eu estou usando 2 NVM. É lento. Tá? O que é rápido? É cache L1. Pô, então vamos usar só cache L1. Cara, ele é 8, 16K, um negócio ridículo. Não dá para você usar só ele. Então, você vai usando níveis de cache. Tá? 64K, se eu não me engano, a cache L1. Enfim. Como eu falei, eu já esquecendo de algumas coisas aqui. Então vamos lá. Quando a gente vai... Eu alterei um dado, a gente manipula dado em memória, certo? Qual que é a grande característica de um banco de dados? Segurança. O que ele vai fazer com esse dado? Vai persistir para o disco. Qual que é a grande questão? Um data file, ele é uma escrita randômica. O que o banco faz? Um negocinho chamado journaling, diário. Tá? O file system também tem isso, a mesma técnica. Tá? Esses conhecimentos, galera, esses algoritmos, essas técnicas, você vai ver em vários lugares. Tá? Página, em sistema operacional e banco, journaling, em sistema operacional também, na parte de I/O e banco. O nosso journaling ele é implementado por um protocolo voltado para bancos de dados chamado write-ahead logging, escrita adiantada no log. Beleza? Então, o que vai acontecer? Você alterou a página, você vai escrever ela no shared buffer, você vai escrever no all buffer, e daqui ela vai para o disco. Quando que a transação ela é confirmada para o cliente? Quando você escreve no wall. No disco ou na memória? É uma configuração. Tá? Qual que é a diferença? O padrão é escrever no wall em disco. Então, quando você termina a transação, você vai ter uma página suja na memória. E por que chama-se de página suja? A pessoa que criou o Unix, esqueci o nome dele agora, ele foi explicar um comportamento de como funcionava o cache do SO, page cache, e lá ele usou o termo dirt. E desde então esse termo ficou, tá? Então é só isso. Pois não, chefe? Cara, por exemplo, se a gente tirasse o sistema de arquivos de dentro do espaço do kernel e deixasse no espaço de usuário, você acha que a latência de I/O diminuiria? Seria algo factível? Eu acho que não, porque o kernel, ele entende melhor, e 2, ele abstrai para dar segurança. Você trabalha num nível de isolamento de modo kernel para não permitir, inclusive questão quando eu falo segurança, segurança da operação e segurança também de acesso à informação. Né?
que acontece? Eu acho que a gente já teve algo próximo disso uns anos atrás. O kernel ele era menos protegido do que hoje, e o que dava de kernel panic era absurdo, tá? Então, não sei se seria uma abordagem factível. Fato é, a gente tem cada vez mais algoritmos para interagir com o kernel, tá? Então, a gente tem cada vez mais maneiras. A IO, Direct I.O., Buffered I.O., a gente tem agora a I.O. Uring para você poder ter filas diferentes de I.O. E tem um outro detalhe, cada disco, cada storage, cada coisa que você faz I.O., ele tem um método de comunicação diferente, um driver diferente. Seria um caos, assim, na minha humilde visão, seria um caos completo e absoluto a gente conseguir fazer escritas para todos esses componentes ao mesmo tempo. Eu tive uma experiência uns anos atrás de ver a implantação do DB2ZOS. Lá eles fazem uma interação muito forte com o sistema operacional, tá? Cara, é difícil, tá? É tipo assim, você tem uma pessoa para configurar backup, uma pessoa para criar banco, uma pessoa para instalar, aí tem uma que instala o sistema operacional, uma que instala o banco. Porque é um grau de complexidade que é absurdo. Agora, é um monstro. Tá? É absurdamente monstro, tá? Então, não sei se ficou... Não. Tá respondido? Tá, assim? tá respondido. Ah, então beleza. Obrigado, viu? Nada. Bom, beleza. Feito tudo isso, a gente escreveu lá no disco, em algum momento o data file precisa ser sincronizado, certo? Que algum momento é esse? É um ponto no tempo que a gente faz um check desses arquivos, a gente faz um checkpoint. Beleza? A gente fala, ó, tinha as páginas sujas, escrevemos. Beleza? E aí tem um componentezinho aqui chamado cache, page cache. O Postgres ele trabalha com o buffer da I.O. O que é isso? Está mudando, tá, galera? A gente já tem, na 17, a gente já tem implementação de async I.O. e a gente está evoluindo nas maneiras... O próprio kernel está evoluindo, tá? O kernel entrega cada vez mais syscalls, mais funcionalidades, e o Postgres também está evoluindo nesse sentido. Então, a gente tem aqui o page cache. Como é que isso funciona? Toda vez que você lê um dado, ele te entrega. Só que ele deixa em memória para, se você precisar acessar, ele já está lá. Quando você escreve um dado, ele atualiza também o page cache. Por quê? Se você escreveu o dado recentemente, a probabilidade de você usar ele também é grande. Tá? Então, qual que é o problema do page cache? Ele é uma operação do subsistema de I.O., mas ele está em memória. Então, existem configurações do Linux para configurar o flush dessas páginas. Tá? O dirt rate, tipo, acima de 10%, ele faz o flush para disco. Tem um período em tempos também. É por conta do page cache, que eu não sei se vocês já passaram pelo caso de estar editando um arquivo no Linux, aí a máquina desliga e quando você liga de novo, o arquivo está corrompido. Está escrito no cache. Quando você sobe, as últimas alterações não foram efetivadas, tá? O Postgres pode se confiar nisso? Não. Tá? Bom, beleza. Então, a gente viu que a gente escreve para um journal, para um log de transação, e que a gente sincroniza de tempos em tempos baseado num checkpoint. Beleza? Maravilha. Qual que é o problema do checkpoint, galera? Nós vamos falar isso uns 10 minutos. Você segura um segundinho? Porque assim, então, gente, sou consultor, né? O que eu vou falar? Óbvio, né? A gente vai explorar os dependes daqui a pouquinho, tá? Beleza. O checkpoint é pesado, tá, galera? Ele é basicamente pesado, tá? Dependendo, não é pesado, ele vai consumir I.O. Só isso. E o que acontece com a I.O.? Ele pode onerar o teu ambiente. Bom, além disso, a gente tem o all-writer, que é quem faz o papel de escrever aqui no arquivo, tá?
Quando a gente fala escrever no disco, galera, o mesmo Jim Gray, uma vez, perguntaram para ele qual que era a correlação entre disco e memória. Ele falou assim, olha, imagina que você vai pegar um livro. Quando você pega o livro nessa mesa, é como se você fosse em memória. E em disco, é como pegar o mesmo livro, só que ele estando em Marte. Beleza? Mas os discos melhoraram. Melhoraram. Mas a distância de tempos ainda é de milhares de vezes, tá? E a gente tem aqui um processo chamado background writer, ou seja, um escritor que roda em background. Qual que é o trabalho dele? Escrever páginas sujas para o disco. Mas o checkpoint não faz isso? Faz, só que o background writer ele faz enquanto... minimizando um pouco o trabalho do checkpoint, tá? Bom, pessoal, esse aqui é o overview do que a gente precisa. Vamos agora entender algumas coisinhas aqui, tá? A gente vai começar com as demos. A gente vai montando as demos, tá? As coisas vão acontecendo juntas. Deixa eu... Tá, beleza. Alô, bora. Bom, eu tenho aqui uma sequenciazinha. Vamos lá. Primeira coisa. Deixa eu inserir algumas coisas aqui. Eu vou criar aqui uma tabelinha, tá? Ela tem alguns registros. Basicamente, tem 226 registros, tá? Por que ela tem 226 registros? Só para informar que ela cabe em uma página. Somente apenas isso, tá? Que acontece? Fazendo isso, eu peguei aqui um tamanho médio de cada escrita, só para a gente poder tentar simular comportamentos do checkpoint, beleza? Se a gente olhar para essa página, aqui tem uma extensão chamada Page Inspect. Eu estou pegando a página e fazendo uma conta para ver quanto que ela tem de espaço livre. Tem 0. Então, literalmente, é isso aqui, tá? Se eu escrever 226 registros, eu encho uma página. Ótimo. Vamos lá. Quando eu escrevo registros, o que vai acontecer? Eu começo... Essa minha página, ela tem um buffer na memória, tá? O que é o buffer? É basicamente uma área temporária de memória que você usa, tá? Raul, mas isso também não é função do cache? Mas o cache é transparente, tá? Buffer, você manipula o buffer, você coloca algo no buffer, tá? Tá aqui, TB1, tem uma página e já tá limpo. Olha só que maravilha. Alguém já limpou. Eu deixei o checkpoint rápido. Foi mal, galera. Bom, beleza. A gente escreveu um arquivo. Eu queria mostrar aqui. Cadê? Acho que é isso daqui. Existem algumas informações que ficam... Cada tupla, ela tem uma informaçãozinha. Cada linha, tá? Cada row, que a gente chama em outro banco. Tem informaçãozinha. Eu peguei a mesma raw page da tabela, bloco 0, porque eu só tenho um bloco, esse bloco 0, tá? O que eu tenho aqui? Para cada registro, eu tenho um LSN, eu tenho a transação que eu inseri, tá? Aqui é o tuple identifier, a posição dele dentro da página, tá? Basicamente, galera, o que a gente precisa entender? Inserir e consultar dados em bancos de dados é uma operação de codificação e decodificação, tá? Se é o int, ele decodifica de um jeito. Se é um varchar, ele decodifica de outro. Se é um toast, ele decodifica de outro. Então, o que ele precisa saber? Posicionamento, tamanho e tipo. Isso é o que a gente chama de deformação de tupla, tá?
Então, beleza. O que eu tenho aqui? Eu tenho um LSN, tá? Tá aqui. O que é um LSN? É um Log Sequence Number. A gente não viu que antes de escrever para algum lugar, a gente escreve no log? Esse log ele é um arquivo, tá? E dentro desse arquivo você tem um identificador para ele, que é uma sequência. É como se a gente estivesse numerando 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só não é isso porque isso não é performático para a operação que a gente está fazendo. Então a gente tem um outro nome para isso. Beleza? Sem nem que eu apertei aqui, mas tá bom. Bom, deixa eu guardar isso aqui. Bom, estamos escrevendo. Ah, não, galera, desculpa. Acabei de lembrar, como eu disse, eu não... Só para a gente fechar aqui, explicar aqui um pouquinho. Bom, isso aqui é a distribuição de arquivos, distribuição dos arquivos dos diretórios do Postgres, tá? Quando você instala, você tem uma pastazinha padrão, var lib Postgres, eu estou aqui na versão 16. Por que eu estou na 16? Porque as coisas que eu tinha já funcionavam na 16, mas 17 acabou de sair. Experimentem, tá? E eu tenho aqui alguns diretórios, tá? Diretório base, global, beleza. Se a gente for lá no... A gente tem alguns diretórios que são de sistema, por exemplo, esse aqui é onde guarda o antigo commit log, é um log de transações, para você saber se a transação está aberta, fechada, é algo que o Postgres usa internamente. Two-phase, quando você faz um prepare statement, e algumas outras, tá? Global, para objetos globais, como a PG Catalog. Se a gente fizer um select na PG Stat Database, a gente tem o Object Identifier desse objeto, que no caso aqui é um banco. Se a gente for lá em main, que é onde a gente está aqui, base, e pegar esse Object Identifier, aqui estão os objetos do banco. Tá? O que a gente tem aqui? Arquivos, e alguns deles com sequência. Por exemplo, esse aqui, acho que é 209.41. Ponto 1, 2, 3, 4, 5. Essa é uma tabela que tem aproximadamente 5 GB. Tá? Se a gente for no diretório main pgwall, por que pgwall? Porque a gente implementa o protocolo write-ahead logging. Beleza? A gente tem aqui os arquivos wall. Eles têm 16 MB. Por que aqui tem 1 GB? Por que aqui tem 16 MB? O wall, você vai criando ele em sequência, cara. É um journaling. Você vai escrevendo e a todo tempo. Tá? Qual que é o problema? Criar arquivo, você cria, mas você tem que zerar o arquivo. Se a gente tivesse um arquivo muito grande, toda vez que a gente fosse criar um arquivo de log, seria problemático. Arquivo maior para poder escrever, para poder movimentar. Então, por questão arquitetural, ele é um arquivo menor. Tá? E aqui, arquivos de 1 GB. Beleza. O wall, ele faz o journal, ele é responsável pelo redo, ou seja, refazer operações. Tá? Por que eu coloquei undo aqui? Ele não faz undo no Postgres. Mas existem outros bancos de dados que você tem no log de transação, o estado anterior do registro e o estado novo, porque ele faz o undo e o redo. Existem bancos que implementam redo e undo dentro do wall. O Postgres não. O undo, ele faz no próprio datafile, e ele não tem uma table space de undo especificamente para isso, como Oracle e MySQL. Tá? E por isso a gente tem um commit log. Tá? A nomenclatura são 24 caracteres, divididos em 3 blocos, Timeline ID, Block ID e Segment ID, que é a identificação do arquivo. O mais crítico para a gente é esse daqui, que é o Timeline ID. Toda vez que você faz um restore, você finaliza um restore, ele incrementa 1. Então, você criou uma réplica, fez um promote. Você sai do Timeline ID 1, vai para o 2. Você movimentou para o outro lado e terminou o restore, 3. Você executou um restore, 4, e por aí vai. Tá? Também. Aqui a gente tem uma LSN, que é basicamente a identificação do block ID com segmento mais o deslocamento dentro do arquivo. É um offset.
Toda vez que vocês ouvirem o termo offset, deslocamento. Ou seja, tem um offset lá, sei lá, 16. Ele vai de onde ele está até 16, alguma coisa, geralmente bytes para frente. E coisa importante, ele pode ser colocado em outro disco, tá, galera? E em geral é bom. Vamos voltar para lá. Bom, qual que é o LSN que eu estou agora? Opa, está zerado porque eu não passei um LSN para ele poder olhar. O LSN que eu estou agora é esse aqui, tá? Esse aqui é um número para ser decodificado, mas é como se fosse um número sequencial, vamos dizer assim. Qual que é o file name para esse LSN? É esse daqui, tá? Beleza. A gente viu que tem esse LSN aqui, foi o que a gente inseriu os registros lá atrás. A gente inseriu nesse arquivo. Se a gente for lá nesse arquivo all, a nossa instrução vai estar lá dentro, tá? Vou passar. Qual que é o arquivo atual que eu tô? Essa palestra, no final, os scripts eu acho que vão acabar sendo mais úteis, necessariamente, do que a explicação que eu estou dando uma corridinha já, tá? Agora vamos fazer o seguinte. Eu estou nesse log aqui. Eu vou usar esse comando. O que eu vou fazer? O que vai acontecer? Eu vou fazer um switch desse log. O que é switch? É a troca. A gente estava nesse... Ops, deixa eu escrever aqui qualquer coisa. Deixa eu dar um... peraí, galera. Deixa eu dar um drop table aqui. Eu preciso de uma escrita para trocar, tá, galera? Já a gente vai fazer algumas escritas aqui. Eu tô com o notebook um pouco inclinado, vou evitar. Deixa eu criar uma tabela aqui. Pronto. Pronto, tá? Isso aqui é um hexadecimal. Ele saiu de timeline 1, bloco B, segmento AE para o AF. O seguinte. Vamos lá. O LSN ele é um deslocamento. Lembra? Ele é um offset. Ele tem a decodificação do arquivo mais um deslocamento. Se a gente consegue, a partir de então, fazer uma conta. Tirando o cálculo aqui, obviamente vai dar erro, porque eu estou comparando duas strings. Aqui eu vou comparar duas. Eu vou fazer o casting para o tipo PGLSN, e aqui vai dar uma diferença de 10 megas, 10K, tá? Bom, vou dar uma passadinha aqui. Aqui é só um exemplo que eu fiz, só para entender um pouco a nomenclatura, tá? Peguei alguns exemplos aqui de arquivos só para a gente entender como que esses arquivos eles vão sendo... A gente tem esse arquivo, o timeline é 1, o bloco, que esse segmento está é o 0, o arquivo é 1. E aí você vai inserindo. Se a gente fosse converter para um decimal, seria o arquivo 1, o arquivo 2, o arquivo 3, aqui a gente bateu no arquivo 65.000, até que a gente chegou no FFFFFF, que é o limite do hexadecimal, que é esse número aqui. Esse número alcançou, a gente vai para o próximo, que é o 2, a gente sai do 0, vai para o 1. No 1 a gente começa no arquivo timeline 1, bloco 1, 0, vai de 1, até o máximo, e por aí vai. É arquivo pra caramba, tá? Já eu volto nisso daqui. Beleza. A gente tem quanto tempo, gente? Só para que eu tenho que falar... Oi? Tá. Bom, eu volto... Um conceito, a parte mais legal é checkpoint, né? Mas enfim, basicamente, o arquivo wall
Ele é um arquivo e a gente usa para tudo no Postgres, tá? A gente usa para réplica, seja física ou lógica, a gente usa para backup, a gente usa para recuperação. Só que para você usar alguma coisa, você tem que ter ela, né? Não dá para ter para sempre. Existe uma regra de uso. Eu crio, tiro em determinado momento. Uma das coisas que a gente usa é o archive, tá? O que é o archive? É um nome comum para DB2, para Oracle, para Postgres. É arquivar. É fazer um backup do log, tá? Agora, desculpa. Ah, tá. Bom, vamos lá. Quando você habilita o Archive Mode, ou seja, você está falando para o Postgres o seguinte, eu preciso do log para recuperação. Né? Então, ele não descarta um arquivo de log enquanto você não colocar ele num outro lugar estável. Tá? Aqui. Vamos lá. Aqui eu tenho a pasta LSN. Eu usei a função pgls-waldir, tá? Tem um grupo de arquivos, eu peguei esses arquivos, multipliquei pelo tamanho de segmento e deu um tamanho. Eu tenho isso daqui, 928 MB, tá? Vamos lá. Quantos logs, quantos walls não arquivados, ou seja, não feitos backup eu tenho? 0, tá? O que eu vou fazer? Eu vou trocar aqui o comando de archive, tá? Beleza, e vou... tá aqui. E vou fazer o switch wall, que a gente viu que ele vai trocando arquivos, tá? Oi? Sim, o quê? Desculpa. Tá. Se a gente olhar aqui, eu estou pegando uma função aqui, depois eu explico ela com mais detalhes. Mas o que está acontecendo? Eu tinha 0 arquivos para fazer backup, agora eu tenho 12. Por que esses arquivos estão lá? E quais são esses arquivos? Deixa eu... Eu tenho uma função aqui em algum lugar... Está aqui para cima. Aqui, ó. Deixa eu fazer logo antes. Eu tenho 11 arquivos que não foram arquivados. Por que eles não foram arquivados? Olha o que eu fiz com o meu archive command. Isso daqui eu amo no Postgres, tá? O seu backup, ele é um comando. E você faz desse comando o que você quiser, para o bem e para o mal. Tá? O que eu fiz? Eu falei, faz o arquivo, faz o archive, só que espera X segundos, acho que foi 90 que eu coloquei aqui, ó. O que eu estou simulando aqui? Uma contenção de arquivamento. Então, o que aconteceu? Como que eu estou fazendo a conta para saber se ele está arquivado ou não? Arquivado dentro da pasta archive status, ele está como done. Fiz o archive. Aqui, ele está como pronto para ser arquivado. Ele está pronto, mas não está arquivado. Por quê? Porque está esperando 90 segundos. Esses 90 segundos pode ser contenção de rede, contenção de disco do outro lado, falta de processador, pode ser uma série de coisas. Mas, basicamente, ele não conseguiu colocar o log de transação, que é vital para a recuperação, numa mídia estável. Tá? Então, beleza. Aqui a gente falou rapidinho aqui de wall, falou archive, eu vou colocar depois os scripts no Git, tá, galera? Vamos falar de checkpoint. Desculpa. Deu para entender mais ou menos? Tá. Quando ele faz o checkpoint, automaticamente ele já vai limpar o wall antigo? Ele permite reuso. Senão ele fica segurando até terminar o archive. É porque nesse caso quem estava segurando
não era o checkpoint que estava segurando, era o archive mode. Como você não fez o backup, eu falei, cara, vou guardar aqui até esse cidadão colocar em algum lugar. Bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Bom, vamos lá. O que eu vou fazer aqui? Eu tenho aqui uma tabela, tá? Eu vou dropar ela, uma tabela hipotética que a gente já viu lá atrás. Ela tem uma página, tá? Se você usar o explain, você tem ali uma função chamada UOL, tá? O que você está dizendo aqui? Olha, você usou 61 bytes na sua escrita. Então, eu fiz algo trivial. Eu peguei, dado o meu segment size, dado o meu checkpoint, o checkpoint você controla ele por 2 parâmetros. Min wall size, que é o mínimo que você vai ter dentro da pasta. Por quê? Porque criar arquivo é oneroso. Então, você precisa ter um pouco de arquivos já criados, tá? E você vai ter ele até o max wall size. O que é o max wall size? É o limite que você vai ter até requisitar um checkpoint, tá? Então, beleza. Aí aqui eu coloquei alguns tamanhos de quantidade de registros que eu precisava inserir para tentar simular um checkpoint, tá, galera? Bom, aqui eu estou só seguindo o que eu fiz essa noite. Eu sei que eu tenho que colocar aqui 600, não sei por quê, tá? Bom, o que eu tenho aqui nessa query? O meu último checkpoint rodou a 40 segundos. Quando que o meu próximo checkpoint vai rodar? Daqui a 10 minutos. Que checkpoint é esse? O checkpoint timeout, que é o checkpoint agendado. Por que ele é agendado? Você marca uma hora com ele, ele executa, e ele está esperando rodar numa outra hora. Certo? O padrão é 5 minutos, mas você pode configurar 15, 30, uma hora, enfim. Aquilo que a sua consciência... Depende muito do seu aviso prévio. Tá? Já foi demitido? Você pode colocar um checkpoint timeout de 30 dias. Né? Oi? Estilo Rio, né? Vamos marcar. Exatamente. Então, beleza. Vou pegar aqui. Faltam 8 minutos. Eu usei 976K, tá? E 0,9% da minha capacidade de logs sem precisar chamar o checkpoint. Como eu não estou escrevendo, o que vai acontecer? Faltam 8 minutos para o checkpoint. Continuam faltando 8 minutos. Agora faltam 7. Beleza? Então vamos lá. Eu vou fazer aqui alguma coisa. Não sei por que eu desabilitei o JIT, galera. Daqui a pouco a gente descobre. Mas esse número que eu coloquei aqui é um número que está naquele select, tá? Eu só não lembro em qual deles que eu coloquei. Estou fazendo um insert, que demora aproximadamente 40 segundos, foram 17. Estaria tudo certo se a gente tivesse atrasado para o tempo final da palestra. Vamos rodar aquela query lá de novo e vamos ver aqui o que aconteceu. Olha só aqui, ó. Eu já usei 94%. 94% de alguma coisa. Tá? O que é esse alguma coisa? É o max wall size. É o tamanho máximo que eu posso ter na minha pasta de wall, no meu diretório de wall, para chamar um checkpoint. Beleza? Se vocês olharem lá na query que gera o insert, eu tenho um que é 90% e tem um que é 10%. Como eu estou com o monitor virado, com o tempo atrasado, eu já esqueci disso, eu estou só mandando gerar um outro checkpoint, tá? Faltavam 7 minutos, a gente usou 40 segundos. E olha só o que aconteceu. O tempo desde o último checkpoint. 20 segundos. Ele não esperou 7 minutos. Por quê? Exatamente. Agora, eu vou fazer algo que ontem não deu muito certo, mas vamos ver aqui. Eu vou deixar passar um minutinho só para a gente ver ali as métricas, tá? Vamos lá.
Então, a gente tem algumas maneiras de chamar um checkpoint, tá, galera? Checkpoint é um ponto de checagem. Quando que você usa ele? Quando você vai desligar o servidor, quando você fazer um backup, quando você está chegando no teu limite do all size, quando você chama ele, checkpoint, você pode dizer lá checkpoint, tá? Oi? Também você precisa... Assim, o banco ele não começa sem um checkpoint válido, tá, galera? É basicamente isso. Só se você estourar o maxwell size. Tá? Bom, passou um minutinho, deixa eu trocar aqui para... Eu tinha em algum lugar aqui... Era uma sequência, tá? Eu vou colocar aqui para 60. Só para mostrar para vocês um negocinho, que eu poderia ter tirado print para evitar forçar aqui agora, né? Mas beleza. A vida não é trivial. Faltando 30 segundos. Ontem não foi bem isso que aconteceu, mas vamos... Eu vou dar uma olhada aqui agora. O que eu estou fazendo, galera? Eu estou usando Coloquei uma cron, escrevendo algumas tabelas de sistema, tá? O que acontece aqui? Olha o tanto de checkpoint requisitado que eu fiz aqui. Eu vou deixar aqui, em algum momento, ele vai entrar um checkpoint agendado. O que eu quero explicar com isso daqui? Checkpoint agendado, você marcou um horário e existe uma programação de horário para as coisas acontecerem, certo? Qual que é o problema do checkpoint? Ele escreve muito para isso, porque imagina que você tem, sei lá, uma shared buffer de 100 GB, tá? Você colocou lá um maxwell size de, sei lá, de 80 GB, estou falando um número aleatório aqui, sem nenhuma análise, tá? Quando o checkpoint entra, você vai escrever isso, tá? Escrever isso de uma vez não é bom, galera. O que o checkpoint agendado ele faz? Ele te dá um target para você terminar ele. Ele te dá um tempo, tá? Que é o checkpoint completion target. Era uma configuração de 0.5 e agora está em 0.9. O que é isso? É uma fatia entre um agendado e outro. Quando é 0.5, se você tem lá 10 minutos de timeout, o 0.5 é metade. Ele tem até 5 minutos para concluir. Quando o checkpoint ele é chamado no código do Postgres, ele tem algumas flags. Uma flag indica checkpoint agendado e outra checkpoint requisitado. Qual que é a diferença das duas? No agendado tem uma função que ele dá um delay. Ele escreve um pouquinho, para. Escreve um pouquinho, para. Escreve um pouquinho, para. Para ele ter essa fatia de tempo entre os dois. No checkpoint requisitado, e quando você requisita ele? Quando você chama, ou quando ele alcança o maxwell size. Por que ele está requisitando checkpoint? Porque ele está falando, cara, eu tenho um diretório de wall, se eu não liberar para reciclar o wall, vai acabar espaço em disco, irmão. E galera, o diretório mais importante de um banco de dados é o diretório de wall, tá? Se você sumir com disco de dados, o teu banco ele funciona por até checkpoint, sem olhar para o datafile. Se você sumir com disco de wall, é na hora. Beleza? Na hora o banco para. Tá bom? Por quê? O datafile está em cache. Então, enquanto você não precisar manipular o dado, você está constando de memória, tá? O wall não. Escreveu, tchau. Tá? Aqui, ó. Aconteceram... cara, o espertão aqui, ele colocou um minuto, e a minha coleta roda de 1 minuto, então tem alguns agendados aqui. Mas o que acontece?
Na demo aqui não ficou legal, mas depois, quando vocês pegarem os scripts para testar, façam uma conta. O write time de um agendado, ele é maior. Por quê? Porque ele vai onerar menos o disco. Beleza? E do requisitado, quando vocês virem aqui o requisitado, ele é um write time menor, porque ele é agressivo. Ele é menor, ele escreve mais o disco. Ele escreve mais I/O. Tá? Numa fatia de tempo que você enxerga. Na minha demo ideal, existe aqui um arquivo que está tmp pid tail-f. A gente fica... Eu deixei um arquivinho escrevendo pidstat, e aí você vê a quantidade de escrita que ele faz no agendado e no requisitado, tá? Bom, eu vou dar uma acelerada aqui para só falar algumas coisinhas que são importantes, tá? A gente falou sobre isso. Tem um parâmetro que ele não é tão comum, que é o flush after, tá? O que é o flush after? Flush é escrever para o disco. After, algum tempo. Tá? Desculpa, after alguma coisa. Tá? Esse parâmetro aqui, ele deve, se eu não me engano, o padrão dele é 256K. Por que 256K? É o alinhamento de cache L2 do sistema operacional. A gente vai, uma série de coisas, a gente vai trabalhar em coisas que não parecem tão otimizadas para usar que a gente chama de cache aligned, né? A gente vai ver isso no tamanho de página, a gente vai ver isso no tamanho de escrita, a gente vai ver isso em ring buffers ou buffer ring, tá? Usam 256K, beleza? O que ele vai fazer? Quando ele estiver fazendo sync, ou seja, eu escrevi, coloquei no page cache, mas eu preciso colocar no disco. Esse sync, ele pode esperar até esse tempo para poder forçar ele. Tem um comando que é o backend flush after também, tá? O background writer, ele basicamente... eu estou passando de assunto, tá, galera? O background writer, ele basicamente escreve páginas sujas da shared buffer, diminui o trabalho de checkpoint, tá? E mantém mais páginas limpas na shared buffer. Depois, na outra palestra eu faço uma demo dele, tá? Tem uma demo que eu desabilito ele para a gente ver o comportamento. Bom, vamos lá. Quem que é a próxima, galera? O próximo palestrante já está aí? Se tiver, me avisa que eu só corto aqui, tá? A gente tem um negócio, galera, chamado Full Page Write, tá? O que é isso? A gente comentou que a página no SO é de 4K, certo? A página do SO é de quanto? De 8. Então, imaginem que você tem uma escrita, escreveu o primeiro 4K, no segundo deu crash. O que é o Full Page Write? Depois do checkpoint, a primeira vez que você toca no bloco, ele escreve os 8K. Se você precisar recuperar, ele pega o que está no log. Beleza? Eu tenho uma dúvida. Sim. Naquele processo interno do PG, de escrito no disco, quando eu tenho um RAID 0, sei lá, 4 discos RAID 0, o processo interno do PG, isso é totalmente transparente? Transparente. Transparente. Ele distribui a mesma informação dos quadros, certo? Ele não fica sabendo. O que o Postgres faz, galera? O Postgres, o LibreOffice, qualquer aplicativo, ele faz um write para o Linux, tá? Só isso. E aí, caso ele precise manter isso no disco, ele faz o fsync, ou ele faz um write específico com a flag para fazer direct I/O, tá? Vou passar isso aqui, deixa eu... Bom, o que é um IOPS, galera? Não é por segundo, tá? Não é transação por segundo, é entrada e saída por segundo, tá? É uma operação de I/O. Então, se você tem 1000 IOPS e você está escrevendo 4K, você tem 4 MB por segundo. Se você tem 1000 IOPS com um bloco de 64K, você tem 64 MB por segundo. O que é a latência?
Ela não tem nada a ver com a largura de banda. Ela é para cada operação que você faz, o tempo que você leva. Algumas aplicações, então, quando você compra só IOPS, não necessariamente resolveu o teu problema, tá? Porque latência é importante. E latência depende do disco, da rede e até de pressão no SO. Beleza? Eu vou só mostrar isso aqui e aí depois eu faço uma palestra só com as demos, tá? Vamos lá. Isso aqui é uma comparação dos tempos de acesso a níveis onde você faz escrita, tá? A escrita no cache L1, ela demora 0,5 nanosegundo. Se a gente fosse converter esse acesso para 1 segundo, para poder acessar a memória, a diferença entre ir no cache e na memória seria de 6 minutos. Tá bom para vocês? Memória. Não, Raul, mas a gente tem aqui um discão top, um NVM. 16 horas. Se você fosse para um SSD, 2 dias. E se você fosse para fazer um SIC num disco convencional, 7 meses. Então, a diferença entre ler de um cache L1 para ler de um disco padrãozão seria, em tempos humanos, de meses. Tá? Então, qual que é o trabalho, tanto dos desenvolvedores do Postgres, quanto dos administradores, quanto de quem usa o banco? É fazer uma boa correlação, a melhor correlação possível, porque não tem nada perfeito em lugar nenhum. As coisas se adaptam às necessidades dos nossos ambientes, tá? Entre persistir o dado e acessar ele o mais rápido possível. Por isso que algumas vezes a gente perde algumas coisas em prol de usar bem o cache do processador, tá? I/O é um negócio complexo. Isso aqui era tinha do iceberg, eu ia falar na próxima, eu vou falar um pouco mais disso daqui. Mas na próxima, na verdade, eu vou terminar as demos para poder chegar nisso aqui, tá? Já vou. A gente falou, galera, sobre isso aqui, ó. Isso aqui é uma palestra que eu peguei do Michael Friendsen de um PES Summit. Cache do banco, o banco, sistema operacional. E a gente falou um pouquinho sobre o disco, tá? Sobre isso aqui. A gente não falou sobre esse resto aqui, tá? Tem muita coisa para a gente poder conversar sobre a I/O, tá? É uma camada muito importante, muito necessária e que dá muita dor de cabeça. Pessoal, brigadíssimo.